Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 8, Sistemas de equações, quarto tópico, método gráfico. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo A aqui, né? Tá assim, ó. A soma de dois números é igual a 10 e a diferença é igual a 2. E aí vem a pergunta, né? Quais são esses dois números? Bom, se você assistiu às videoaulas anteriores, você vai perceber que esse exemplo aqui é exatamente o mesmo exemplo que eu utilizei na ideia de um sistema, também no método da substituição e também no método da adição, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Resolver esse mesmo probleminha aqui utilizando o método gráfico, beleza? Então, olha como que funciona utilizando o método gráfico. Vou voltar aqui no enunciado, né? E pegar essa parte inicial aqui, ó. A soma de dois números é igual a 10. Para aí. Bom, vamos pensar, ó. Dois números que a soma é igual a 10. A princípio, eu sei quais são esses dois números? Não, né? Eu quero descobrir quais são esses dois números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabelinha como essa, tudo bem? E eu vou começar a pensar em alguns exemplos de dois números que a soma é igual a 10, beleza? Até coloquei aqui em cima, né? Ó, soma igual a 10 para a gente não se perder, beleza? Então, vamos supor que um dos valores seja 0. Concorda que para a soma dar 10, o outro tem que ser 10? Por quê, né? Porque ó, 0 mais 10 dá 10. Beleza. Ah, pode ser 1 e 9? Pode também, né? Porque ó, 1 mais 9 também dá 10. Beleza. Pode ser 2 e 8? Também dá certo, né? 2 mais 8 dá 10, então beleza, tudo bem. Pode ser 3 e 7? Também dá certo, né? 3 mais 7 também dá 10. E assim você vai colocando aqui na sua tabelinha alguns exemplos, tudo bem? E aí surge uma coisa que é interessante, que é essa terceira coluna aqui. E o que é essa terceira coluna? Essa terceira coluna é o que a gente conhece por par ordenado, tá? Eu tenho alguns aqui, né? Alguns exemplos de pares ordenados, tá certo? Então, o par ordenado, ó, vamos pegar a palavra, né? Ó, par significa dois, né? Ordenado é porque tem uma ordem. Então, na verdade, um par ordenado é você pegar os valores que você colocou aqui na ordem que eles apareceram, né? Então, eu coloquei o 0 primeiro e o 10 depois. Então, ó, perceba que o par ordenado ficou o quê? 0 e 10. O segundo exemplo aqui foi 1 e 9. Percebam, no par ordenado, eu coloquei 1 primeiro, 9 depois. Aqui eu peguei 2 e 8, então ó, o primeiro valor é 2 e depois vem o 8, beleza? E assim eu fiz com toda a minha tabelinha aqui. Tudo bem? Beleza? E aí a gente vai agora para a parte gráfica, tá certo? Então, vou desenhar aqui o eixo Y, que é esse na vertical aqui, até tá escrito, né? Eixo Y, e o eixo na horizontal, que é o eixo X. Tudo bem? E vou começar a colocar esses pares ordenados aqui no gráfico. Tudo bem? Então, ó, olha como que ele fica aqui no gráfico. Ó. Vamos pegar esse primeiro pontinho aqui. Que ponto será que é esse, né? Bom, se eu olhar para baixo, ó, no eixo X, está marcando quanto? 0. Vem aqui na lateral, no eixo Y, quanto está marcando? 10, quer dizer, 0 e 10. Ah, então é esse par ordenado que está representando. Tudo bem? Esse pontinho aqui, qual será que é? Bom, desce aqui no eixo X, quanto está marcando aqui? 1. Vem para a lateral no eixo Y, quanto está marcando? 9. Ah, beleza, então é 1 e 9, quer dizer, é esse aqui, tudo bem? Esse ponto aqui, ó, 2 e 8, está marcado por esse pontinho no gráfico, tudo bem? Ó, desce aqui 2, vem para a lateral, 8, tudo bem? Esse par ordenado, ó, 3 e 7, ó, é esse pontinho aqui, ó, por quê? Porque ó, desce, ó, x igual a 3, vem para a lateral, y igual a 7, tudo bem? E assim você marca no seu gráfico todos esses pares ordenados aqui, beleza? Quando você termina de marcar os pontinhos, você consegue traçar uma reta. Percebam que é essa reta amarela aqui, tudo bem? Em que os números, né, a soma dos dois números é igual a 10. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou voltar para o enunciado, né? Então, ó, a soma de dois números é igual a 10, isso a gente já analisou. Agora, ó, a diferença é igual a 2, quer dizer, dois números que a diferença, ou seja, um menos o outro, é igual a 2. O que eu vou fazer? A mesma coisa, tá certo?
Vou também montar uma tabelinha, como eu fiz aqui com a soma, só que para a diferença. Quer dizer, pegar dois números, tá certo? Que a diferença, um menos o outro, é igual a 2. Também, pega aí alguns exemplos, tá certo? Então, coloquei aqui alguns, né? E depois montei aqui também os pares ordenados. Então, vou falar alguns deles, né? Ó, 2 e 0. Se eu fizer 2 menos 0, dá 2? Dá, né? Aí 3 menos 1, também dá 2. E 4 menos 2, também dá 2, tá certo? E coloquei esses vários exemplos e também montei os pares ordenados, como eu já havia falado, tá certo? Identificando os pontos, ó, esse aqui é o ponto 2 e 0, né? Qual é esse ponto? Bom, esse ponto aqui no gráfico é esse aqui, né? Ó, x igual a 2, vem para a lateral, ó, y igual a 0. Vamos identificar esse, ó, 3 e 1. Qual que é esse ponto aqui no gráfico? Ó, x igual a 3 e y igual a 1. Ah, então beleza, então é esse pontinho aqui. Ah, esse pontinho qual que é? Bom, x igual a 4, vem para a lateral agora, y igual a 2, ou seja, 4 e 2, beleza? E vou marcando todos esses pares ordenados aqui no gráfico, beleza? Quando eu termino de marcar cada um desses pontinhos, também traço uma reta, que no caso aqui é a minha reta verde, tá certo? Que é a reta em que a diferença é igual a 2, beleza? Então, ó, fiz para a soma igual a 10, né? Marquei os pontinhos e depois tracei a reta amarela. Fiz a mesma coisa para a diferença, que aqui eu usei a cor verde, tudo bem? E aí o que acontece? Quando eu faço essas duas retas no mesmo gráfico, elas têm um ponto em que elas se cruzam, não é isso? E olha o que acontece quando você observa esse ponto. Peguei o pontinho aqui, né? Ó, vem para baixo, ó. Vem para baixo, quanto vale o x? Vale 6. Vem para a lateral aqui. Quanto vale o y? Vale 4. Beleza, essa é a minha resposta. Quer dizer, quais dois números que a soma é igual a 10 e a diferença é igual a 2? Esses dois números são 6 e 4. Beleza? E percebam que dá certo, né? Ó, 6 mais 4 realmente dá 10 e 6 menos 4 realmente dá 2. Beleza? Algumas observações antes de fechar o vídeo. Primeira delas é a seguinte: o método gráfico ele é interessante porque depois que você consegue colocar alguns pontinhos aqui e fazer os desenhos das retas, quando você olhar para o cruzamento, você já acha a sua resposta, né? Que aqui no caso foi x igual a 6 e y igual a 4. E realmente bate, né? Como eu já havia falado, 6 mais 4, 10. 6 menos 4 igual a 2. Beleza? O que eu acho que não é tão interessante do método gráfico. Imagina que você vai fazer uma prova e nessa prova você não tem, por exemplo, uma folha quadriculada, certo? Imagina que você não tem uma régua, por exemplo. Então, tudo isso complicaria um pouquinho para você fazer esse desenho, né? Fazer toda essa montagem, tá certo? Então, tem esse lado interessante que é o lado visual, que fica bem claro, onde está cruzando é a resposta. Ah, legal, então fica fácil de identificar. Então é bacana. Só que assim, é bacana se você tiver, por exemplo, um computador ou algum dispositivo que você possa desenhar esse gráfico, tá certo? Que é o que eu fiz aqui, né? Se tivesse que fazer na mão, por exemplo, já não fica tão interessante, tá certo? Então, tem o lado positivo, aliás, eu acho que é muito interessante porque você visualiza, né, qual é a solução. É o cruzamento, certo? É o cruzamento das duas retas, tudo bem? Só que tem um lado que não é tão interessante porque se você tiver uma prova, por exemplo, resolver pelo método gráfico, aí já fica um pouco mais complicado. Volto a dizer, se você não tiver folha quadriculada, não tiver régua, vai dar trabalho, tá certo? Aliás, mesmo que você tivesse, daria um certo trabalho, porque você teria que montar essas duas tabelinhas aqui para chegar na solução, certo? Última observação antes de fechar o vídeo, aqui no caso eu escolhi vários exemplos, né? Tanto na soma quanto na diferença, tudo bem? Mas de verdade, se você tiver dois exemplos de cada, já é suficiente para você marcar 2 pontos no gráfico e traçar uma reta para você determinar qual é essa reta e finalmente ver o ponto de cruzamento e chegar na solução. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!